Botou no silencioso? Olá, Evolução 98, sejam todos muito bem-vindos. Antes hoje do bate-papo, que nós temos um convidado hiper especial, carinho, família e tudo mais, nós vamos dar 3 recadinhos para vocês. O primeiro recadinho vai da Geafid. A Geafid é uma empresa parceira do Evolução 98, que está agora no mês de junho com uma campanha, o Junho Verde, que trabalha o que exatamente dentro das escolas, o processo da escoliose, faz a detecção precoce para que nossos futuros estejam aí com a sua coluna mais saudável. Outra parceira do Evolução é o Acima da Média, que está aí com um curso e matrículas abertas com 15% de desconto para quem colocar o cupomzinho Evolução 98 para o Enare Multiprofissional. E também temos o SOS Dívida, empresa especializada em cuidar das tuas dívidas, né? Uma empresa que tem cursos para quem quer se tornar um grande negociador de dívidas. E agora, mais do que nunca, vamos começar o nosso bate-papo. Com certeza. E o meu nome é Clay, todo mundo me conhece. E hoje nós temos a honra de receber aqui conosco o Rodolfo Leite, Sensei Rodolfo, que representa o espírito do esporte maranhense. Seja muito bem-vindo, Rodolfo. Ele é campeão de judô, presidente da Federação Maranhense de Judô, conselheiro da Confederação Brasileira de Judô e, pasmem, campeãozíssimo também na área do surf. Pois é. Seja muito bem-vindo, meu primo Rodolfo. Gente, bom dia. Primeiro eu queria agradecer o convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, junto de pessoas amigas, né, queridas. Minha querida prima Fabiola, Clay, seu esposo. Né, eu me sinto em casa aqui com vocês. Muito obrigado mesmo pelo convite. Que bom. Rodolfo, vamos começar então. Vamos devagarzinho, vamos engrenando o negócio. Rodolfo, fala pra gente aí um pouquinho. Como é que foi na sua infância? Nós ainda estamos na juventude, né? Como é que foi, cara, o momento em que você percebeu que o judô, na verdade, era muito mais do que esporte, né? Era sua missão de vida. Bom, Clay, eu sou de uma família de esportistas, né? Mas minha família era mais ligada à natação, né? E eu entrei no judô porque eu era uma criança muito agitada, né, desde pequeno, e aí os meus pais queriam que eu fizesse alguma coisa que me desse disciplina, né? E foi aí que começou a minha jornada no judô, ainda pequeno, com 5 anos de idade, na escola, né? E paralelamente continuava na natação, sempre. A gente viveu uma época que o esporte era a nossa diversão, né? Não tinham as telas, não tinha internet. Começou a chegar o videogame, mas ainda assim a gente preferia estar brincando na rua. Com certeza. Né? E assim, eu tive os meus pais que me apoiavam muito, né, na questão do esporte. E paralelamente ao judô, eu continuei a natação na escola, e aí comecei a me destacar no judô. Né? E aí, eu não digo que foi na primeira adolescência, né, mas eu comecei a dar aula muito cedo. Né, com 21 anos, 21 anos, eu já tive que começar a dar aula. Né, e me apaixonei por dar aula. Né, então foi, acho que nesse momento que virou a chave, né, que eu entendi que era aquilo que eu tinha que fazer. Né? Então foi realmente quando eu comecei a minha jornada como professor. Né? Eu era professor, era atleta, até que chegou um momento que eu não consegui conciliar as duas coisas. Legal. Né? E você falou um ponto legal. Essa questão antigamente se colocava na arte marcial. Eu sou faixa preta de karatê, dei aula também de karatê na juventude. Fui até professor do filho de Belmarx, Sim, o Rafael. Legal. E eu me lembro que o pessoal matriculava muitos filhos no karatê para poder justamente dar uma acalmada. Aqueles meninos muito agitados, e aí entravam no karatê para dar uma aliviada. Aí também tinha aquele pessoal também que matriculava, porque o filho era muito introvertido, Sim. muito tímido, e aí para vencer a timidez eles viam na arte marcial uma forma, e de fato realmente tinha um resultado muito legal. Verdade. A gente ainda tem hoje essa questão, né,
no judô como uma ferramenta pedagógica também, né? Para ajudar justamente no desenvolvimento das crianças. E aí, falando assim, né, de ferramenta pedagógica, o judô, ele torna uma pessoa muito disciplinada. E ele, com certeza, ele molda o caráter. O que que o judô trouxe hoje, que tu para assim para pensar na tua faixa etária, e diz assim, poxa, o judô me ensinou, o judô me moldou, o meu caráter é assim hoje por conta do judô. Quando foi, o que foi, qual é essa disciplina maior que o judô traz pra gente? Acho que a primeira coisa é o respeito, né? Questão da hierarquia com os mais velhos. Não, às vezes nem só com os mais velhos, né? Mas a gente tem a questão da graduação, da conquista das faixas. Né? Eu acho que isso foi a primeira coisa que realmente forjou a minha personalidade. Né? E depois, o judô ele tem uma filosofia por trás, né? E a gente, no dia a dia dos treinos, a gente acaba internalizando aquelas coisas que a gente aprende mesmo na aula. Né? E uma coisa que eu digo que é muito característico na minha pessoa, fazendo uma analogia, é a questão do cair e levantar. Né? No judô, no treino, quantas vezes a gente não é derrubado, né? Quantas vezes a gente não é subjugado, projetado, né? E a gente é sempre incentivado a levantar e começar de novo, né? Mesmo que num treino a gente passa o treino todo caindo, a gente no outro treino quer voltar e continuar tentando, né? Isso é uma coisa que eu levo muito para minha vida, essa coisa do cair e levantar. Com certeza. Né? Então, para mim é o mais importante, o que ficou de mais importante no judô é você não enxergar o problema, né? E tá sempre buscando uma solução. O problema não é o fim das coisas, né? Você tem sempre que, como eu falei, né? A gente caiu, o problema veio, apareceu e a gente está sempre tentando se levantar diante dele, né? Com certeza. Né? Então, para mim, eu acho isso mais importante. E assim, foi uma coisa até que eu aprendi com o meu sensei, Alberto Fonseca, que o verdadeiro campeão se conhece não é na vitória, mas sim na derrota. Né? Como ele vai encarar a derrota, né? Matar no peito e sair jogando, ou vai assimilar que não, eu sou um derrotado e para mim já era. Então, realmente, é na derrota. Então, assim, já que nós estamos aí nesse Falando tema... de quedas. Todo campeão, como você acabou de falar, todo campeão, ele passa por quedas. Sim. Inclusive, num treinozinho, são várias quedas, e para toda queda, o cara tem que se levantar. Rodolfo, assim, falando da sua vida agora, cara... Um exemplo de vida? Exatamente. Fala pra gente aí sei lá, não vou bem usar o termo derrota, mas sei lá, uma queda, um revés que te marcou e que você viu que aquilo ali acabou depois sendo algo importante na sua vida. Ainda fazendo um link com o que a gente estava falando, uma coisa que eu falo para os meus alunos, para as pessoas que me seguem, que estão comigo, é a coisa o importante é participar, né? A gente ouve muito isso. Mas por que o importante é participar, né? E, assim, isso foi uma coisa que eu tirei de lição que eu tirei para mim. Né? Você precisa ter a coragem de participar. Não é só participar por participar. Né? E aí você, a partir do momento que você se coloca na situação de provar, de risco, de assumir a vitória ou a derrota, então isso virou importante para você. Né? Se você tem a coragem de ir lá e se colocar nessa dúvida, eu vou ganhar, eu vou perder, né? Ninguém entra para perder, ninguém gosta de perder. Isso é verdade. Né? Mas se você se colocar no risco de saber que pode perder, então aí já valeu a pena. Eu acho que isso que tu tá falando é tão importante que a partir do momento que a gente começa a entender isso na nossa vida, fica mais fácil, né? Fica mais leve de se levar. Sim. Eu comparo muito isso, o nosso filho é goleiro, né? E assim, dentro da área, dentro do futebol, o goleiro, se errar, já era. Coagido, brincadeirinhas ofensivas, e a gente sempre diz para ele isso, que independente de qualquer coisa, ele tá ali.
ele tá ali como goleiro. Ele tá ali como goleiro. E só o fato dele se arriscar a ser o defensor de um gol que é gigantesco perante ele. E ele é um só, né? E ele é um só. Um só. E a gente fala muito isso pra ele. Só o fato de você estar ali se colocando nessa posição, você já é um grande vitorioso. Um grande vitorioso. E esse exemplo assim que o esporte traz, ele é gigantesco, né? Ele faz com que a gente aprenda muito isso. Com certeza. A lidar com essas situações. E aí, assim, sobre momentos difíceis da vida, né? Eu falei para vocês que eu comecei a dar aula muito cedo, né? Comecei a dar aula com 20, 21 anos. Eu tinha entrado no meu segundo curso superior. Eu fazia o curso de administração. Eu antes ainda cheguei a ser aprovado no curso de engenharia mecânica, né? Mas, enfim, coisas de adolescente, né? Eu tinha 17 anos. E tinha uma vida muito confortável, né? Apesar dos meus pais serem separados, eu venho de uma família de médicos, né? Meu pai, morei sempre com a minha mãe, e aí resolvi morar com meu pai, já na adolescência, né? E uma coisa que eu fui pego de surpresa foi quando do falecimento do meu pai, né? Morávamos nós dois, né? E a gente começou a ter já um relacionamento, isso depois de praticamente 10 anos separados por conta da separação. E aí, quando aconteceu o falecimento dele, realmente foi uma coisa um divisor de águas na minha vida, né? A gente começa a enxergar as responsabilidades de forma diferente. Né? E aí eu tinha que ajudar minha mãe de algum jeito. Né? Eu estava na faculdade, mas eu não estava trabalhando. E eu recebi a oportunidade de começar a dar aula. Né? O professor Roberto, que à época era vice-presidente da federação, era aluno do meu professor também, me convidou para trabalhar com ele. Né? E eu acho que foi ali o momento que eu realmente entendi, como eu falei, que a minha vocação era essa, de ser professor. Né? E é uma coisa que é presente na família. Né? Meus pais foram professores na universidade. Nossa avó era professora. Exatamente, professora. Né? E minhas irmãs, a minha irmã mais velha já era professora. Né? A mais nova também deu aula. Então, acho que é uma coisa que pertence à família. Né? Então, foi um momento difícil, né? Muito difícil. Né? A gente não chegou a passar necessidade e tudo, mas eu acho que quando eu tive a transformação do menino para o homem. Né? Essa dureza, né? Verdade. Né? Agora falando de atleta de alto rendimento. Sim. Para sua função agora de gestor, como é que foi essa virada de jogo aí? Como é que foi você, assim, peguei, cheguei, e agora? Como é que eu resolvo isso? Ainda nessa época, nessa transição aí de atleta para professor, eu ainda continuava competindo. E aí houve um momento que eu realmente virei atleta profissional. Né? Eu até parei de estudar, parei de dar aula e vivia realmente de treinar e competir. Né? Tinha patrocínio de kimono, de suplemento, de academia, viajava também patrocinado. Né? Saí de São Luís, fui morar no Rio de Janeiro, treinei com atletas da seleção brasileira, com técnico da seleção brasileira, passei um tempo lá treinando, né? E esgotei essa possibilidade de ser atleta, né? Voltei para cá e aí já no final da década de 90 foi quando eu deixei de competir e virei exatamente só professor, né? E já também auxiliava na federação, né? O meu professor, o professor Emílio, que ainda está vivo, ainda continua dando aula, é uma referência aqui no nosso estado, ele já nos colocava para trabalhar nas competições desde adolescente, né? A gente ajudava a montar toda a estrutura da competição, aí perdia peso, pesava, competia, arbitrava, desmontava a estrutura, isso desde adolescente. Né? Então já me envolvia com a federação. Né? Mas em 2003,
com a mudança da gestão da federação, eu fui convidado para fazer parte da coordenação técnica da federação. Né? Então, foi minha primeira experiência já com um cargo na federação. E sempre fui ligado à parte técnica. Né? Já no final dos anos 2010, né, da primeira década de 2000, eu fui coordenador da região. Né? A gente tem hoje o Brasil dividido em regiões pela Confederação. E aí eu virei coordenador técnico da região. Né? E em 2014, acho que foi 2014, já entrei como vice-presidente da federação. Né? E aí, nesse momento, não foi uma coisa que eu escolhi, na verdade. Né? As pessoas começavam a chegar e falar, olha, tu tem que ser o novo presidente da federação. E era uma coisa que eu tinha resistência. Né? Mas, enfim, por entender que em todas as áreas da federação eu já tinha desenvolvido algum papel, né, eu percebi que eu realmente merecia ser presidente da federação. Eu acho que era uma coisa de merecimento. Né, e eu entendi isso. Né, e comecei como vice-presidente, 2017 de novo vice-presidente, e aí o nosso presidente se afastou no final de 2018, no final de 2018 e 2019 eu assumi. Mas já vinha desenvolvendo essa questão da gestão dentro da federação, mesmo não sendo o presidente. Então foi uma coisa meio que natural. Né? Eu digo que a minha grande virtude como presidente da federação é ter pessoas dispostas a me ajudar. Né? Amigos que estão juntos comigo nessa jornada já há mais de 20 anos e que também se doam para a federação de uma forma que a gente consegue desenvolver essa atividade da melhor forma. Né? Eu sou mais uma pessoa abençoada por ter amigos junto comigo do que qualquer outra coisa. Né? Mas é aquela coisa, o gestor ele precisa ter um bom time, né? Exatamente. Precisa ter um bom time, ele saber eu acho que o time me escolheu, não fui eu que escolhi o time. Né? Eu tive essa sorte. Né? Eu acho que é questão da competência também. Você sempre mostrou muito respeito pelo que você faz, competência pelo que você faz. Então, essa questão de ser visto, de ser observado, tá o tempo todo ali, todo mundo falando. Inclusive, já que já estamos ali, a Flávia Barreto, ela pediu para parabenizar a forma diplomática a qual você conduz a federação, grande presidente. Então, ela está parabenizando só para reafirmar aquilo que a gente está conversando aqui. Então, você é visto, todo mundo vê, todo mundo observa a competência que você é dentro daquilo que você faz na federação. Com certeza. Não é isso? Isso é verdade. Uma vez, teve um Uma vez nós estávamos no restaurante, aí tinha um professor de judô, e aí a gente começou a conversar, judô, que legal e tal. Aí Fabiola até comentou, meu primo é professor também, quem é teu primo? O Rodolfo Leite. Aí eu me lembro que ele falou o seguinte, o Rodolfo é aquele cara agregador, é aquele cara que ele, se ele vê uma desavença aqui, ele tenta resolver e fazer com que fique tudo bem. E eu me lembro, isso tem mais de 10 anos foi já. Foi isso mesmo. Eu acho que foi no Amendoeiro, é isso. Eu acho que foi no Amendoeiro. Eu acho que foi, exatamente. Foi. Na época, os meninos ainda estavam envolvidos com o judô também. Eu não lembro o nome do professor, mas assim, acho que ele era barbudo. Eu também não sei. O dojo dele, se eu não me engano, era Novinhais. Eu não... Eu sei que aonde a gente olha judô é referência. Rodolfo é referência, né? A gente estava em Salvador, né? E minha cunhada mora próxima ao centro de treinamento lá de judô, né? Lá em Lauro de Freitas? Lá em Lauro de Freitas. Minha irmã mora ali do lado. Do lado. Legal. E a gente passa, a gente olhou ali, a gente deu uma entradinha. Foi. Aquilo ali é um mundo, aquilo ali é muito lindo aquilo ali. É surreal aquilo ali, é muito legal. Aquilo ali foi um centro pan-americano. Centro pan-americano, isso. Na época da Olimpíada, né, aqui do Rio de Janeiro. Sim. E o centro foi construído em parceria com o governo da Bahia. Né, e durante algum tempo ele era o local das competições, principalmente os campeonatos brasileiros aqui e competições internacionais. Isso. Né, e todo ano a gente ia para lá. Né, sou muito amigo do
ex-presidente da Federação Baiana, que hoje é vice-presidente da Confederação, Marcelo Ornelas. Sim. O pai dele foi vice-presidente da Confederação. O pai dele foi gestor do centro lá. Sim. Né? Até que chegou o momento que o centro voltou a fazer parte do governo do estado. E realmente lá é uma estrutura excelente. Excelente. Aquilo ali é excelente. Né? Aquilo ali era um Excelente. cartódromo. Lauro de Freitas, para quem não conhece Salvador, é a Grande Salvador, faz parte da Grande Salvador, é como se fosse São José de Ribamar, aqui em São Luís. A proximidade. Exatamente. Durante algum tempo, a Confederação teve a sede lá também, né? Logo próximo à Olimpíada. Sim, sim. Né? E eu tô indo agora para um campeonato brasileiro que vai ter lá em Salvador, no final de junho. Legal. Né? Legal. Campeonato de cadetes, que é de atletas de 15 até 17 anos. A gente vai com uma delegação legal, boa. Massa. Né? Pô, Temos uma atual vice-campeã brasileira nessa idade, ano passado. Sim. Né? E ela vai ainda continuar na mesma classe, vai disputar esse ano ainda. Massa. Né? Rodolfo, agora vamos, a gente sempre pegando gancho, vamos lá. Você é um cara que já formou, já inspirou, já orientou muitos jovens na sua vida. Como é que você vê o judô com um poder transformador para essas vidas? Principalmente assim quando se fala de periferia, que eu sei que você faz um trabalho sempre fez um trabalho muito interessante, muito importante. Bom, eu já falei, o judô é uma ferramenta pedagógica, né? Mas além disso, principalmente em comunidades carentes, né? O judô ele é uma via, né, de mudança de vida. Né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui na comunidade do Jaracati. Sim. Começamos um projeto lá que hoje é um projeto piloto, né, que é incentivado pela Equatorial, né, pelo governo de estado, através da lei de incentivo, e ele serve de exemplo para outros projetos que foram iniciados através da experiência do Jaracati. Nós iniciamos lá com 8 empresas que se cotizavam e pagavam os professores. Eu era coordenador à época. Eu fui convidado por um amigo, né, o Marcelo Lamar, que tem uma empresa chamada Camarra, e ele prestava serviço ao Banco do Brasil, a Alumar, e aí construíram o galpão e a gente começou a atividade. E aí o projeto tomou uma forma, um corpo, uma dimensão tão grande que acabou atraindo os olhares da iniciativa privada através da lei de incentivo. E está lá até hoje. Né? Nós iniciamos lá em 2009. Sim. Então o projeto já tem 15 anos praticamente. Né? Siga na direção noroeste. No projeto... Vire à direita. Já chegou. Cheguei já. Já chegou. Deixa ele quieto. No projeto... Deixa eu desligar aqui esse... Fica tranquilo. Aquilo ali é muito legal. Eu me lembro que os nossos filhos chegaram a treinar Fizeram lá. aula com a gente. Exatamente. Né? E ali o projeto já formou professores, né? Alguns professores que trabalham no projeto foram formados lá. Se formaram faixa preta no projeto e hoje dão aula dentro do projeto. Né? E eu já também tive pessoas de lá trabalhando comigo fora de lá. Né? Comecei esse trabalho, né, de levar os adolescentes para trabalhar fora de lá, para enxergar uma outra realidade fora daquele contexto. Né? E a gente conseguiu transformar a vida dessas pessoas. Né? O judô conseguiu transformar. Né? Não fui eu que consegui. Né? Foi uma ferramenta importante. Exatamente. Né? Eu fui um facilitador. Isso. Né? Mas eles partiu do que eles enxergaram dentro do judô e da vontade deles de ter uma vida diferente do que eles enxergavam na comunidade. Né? E a gente vê isso sendo replicado em outros lugares. Né? O judô ele é muito praticado em escolas, né? Até muito mais do que em academias. Né? E é um mercado que está aquecido, principalmente depois da pandemia. Né? A gente vê escolas de bairros, creche, todas precisam de professores. Né? E isso, para quem está iniciando, está se formando faixa preta agora e está dentro desse contexto de comunidade carente, de violência e tudo, e poder desenvolver uma atividade remunerada,
e valorizada, né? Porque o professor de judô é valorizado, Muito. né? O trabalho que ele desenvolve é valorizado, né? E isso faz com que as pessoas enxerguem um outro caminho, né? Então é importantíssimo, importantíssimo. Que a gente precisa também falar que os projetos sociais eles precisam ir além da questão da criança e do adolescente, né? E foi uma coisa que a gente enxergou na comunidade que precisa ter um cuidado maior, né? O adolescente, quando ele chega nessa fase que ele não consegue enxergar, porque não é todo mundo que vai ser professor, Com certeza. e não é todo mundo que é absorvido pelo projeto. Também a questão do rendimento é uma coisa que é exclusiva, né? Só os melhores vão chegar lá, né? E aí aqueles adolescentes precisam enxergar um outro meio de vida. Se não for como professor de judô, eles precisam ser encaminhados para desenvolver uma atividade profissional, né? E eu acho que a gente precisa, né, as entidades que desenvolvem projetos sociais, que incentivam projetos sociais, precisam também enxergar esse segmento na vida do adolescente, do jovem adulto, né? Através, seja lá de cursos profissionalizantes, de convênios com universidades, né? Para tentar absorver esse adolescente também no mercado de trabalho. Isso que tu tá falando é tão importante, né? Porque senão você faz um projeto todo e ele não consegue, por conta de rendimento mesmo, porque a gente sabe que o universo não dá para agregar todo mundo. E aí ele pode até se sentir fracassado. Isso. E aí ser ainda pior ainda, uma questão da saúde mental dele, né? Eu nunca vou conseguir. E aí efeito reverso. acaba batendo, como tá falando aí, o efeito reverso, né? E que ele se envolve na criminalidade, Exato. vai voltar drogas e aí tudo isso. Então, essa conscientização, isso que tu tá falando, é de extrema importância, porque é um valor a mais, né? Um agregado a mais. Não é só o esporte por esporte, é formar cidadão. A gente teve casos, né, e aí era até um excelente atleta, promissor, né, mas que a família estava ligada a facções, criminalidade, tudo, né? A gente já teve também casos de atletas que perderam a vida, né, por conta da violência, da criminalidade. A vida fácil está ali, todo dia, né, sendo colocado ali para eles, e é muito difícil você conseguir ficar fora desse contexto até quando a sua família está envolvida, né? E a gente viu muito acontecer, né? E infelizmente não dá para fechar os olhos para isso, né? E eu acho que assim, é mais importante hoje em dia partir dessa questão do projeto social para a questão da profissionalização do jovem adulto. É importante que as autoridades tenham esse olhar também. Com certeza. Rodolfo, vamos agora falar de gestão mesmo. Sim. Você como presidente da Federação Maranhense, né? Gera muita expectativa, muitos desafios. E aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: qual a tua função, qual a tua principal função como gestor esportivo para que tu possa, né, desenvolver melhor cada vez mais essa expectativa do judô no Maranhão? Bom, a gente precisa contextualizar um pouquinho o que é o judô no Maranhão, né? A gente teve uma federação forte ainda no século passado, um presidente de federação que virou vice-presidente de confederação, era a segunda pessoa mais importante politicamente, nacionalmente falando, e aí a gente teve um momento de ruptura dessa estrutura no começo desse século, 2000, né? E aí vieram outras pessoas para a gestão, né? E pessoas com influência política, ligação com gente ligada ao governo, e aí um grande apoio, né, na federação, participação em eventos nacionais, internacionais. Eu mesmo viajei com uma equipe nacional para um campeonato. Viajei primeiro para o Campeonato Pan-Americano com 4 atletas do Maranhão, fui técnico nessa seleção. Depois viajei para o Campeonato Sul-Americano com 6 atletas do Maranhão,
fui técnico também mais uma vez, então a gente tinha, acho que foi o apogeu do judô maranhense, isso entre 2000 e 2010, né? E aí a gente acabou passando por um período de baixa, né? Eram poucas academias filiadas, né? Apesar da quantidade grande de participantes. E aí, quando eu entrei como presidente na federação, a gente tentou retomar esse maior número de instituições, de agremiações filiadas à federação. Então, a minha primeira grande missão, o meu primeiro grande papel foi democratizar o acesso das instituições à Federação Maranhense de Judô. A gente passou de uma realidade de 6, 7 clubes filiados para hoje a gente tem 30 instituições cadastradas na federação. Claro que durante cada ano a gente tem instituições que participam, outras que se afastam, né? Mas a gente conseguiu no começo do ano um número de 16 instituições filiadas, participantes no processo de todos os eventos desse ano da federação, né? Então, o meu primeiro grande papel foi esse, né? Democratizar o acesso, né? A gente começou a ter um quadro de muita gente participando, cobrando da federação, sem ser filiado, participando como convidado, e também sem ter a contrapartida da obrigação, né? Com a federação, né? Muita gente querendo direito, mas pouca gente querendo cumprir os deveres, né? Então, a minha primeira missão era justamente equilibrar o que era direito e o que era dever, para que todo mundo pudesse participar de forma igual, né? E a gente conseguiu, graças a Deus a gente conseguiu, isso com o apoio da minha equipe, né? Uma coisa que a gente sempre tenta é abrir espaço para que as pessoas participem e para que as pessoas também desenvolvam seus projetos, seja da academia, seja na federação, né? E aí agora a gente voltou para o lado do rendimento, né? Apesar de hoje ter um atleta, eu digo isso, resultados esportivos. Hoje a gente tem um atleta que é o melhor atleta de todos os tempos, ligado à Federação Maranhense de Judô, que ainda é atleta, já está fazendo essa transição para virar técnico, mas a gente tem alguns atletas tendo resultados que o Maranhão nunca teve. Em contrapartida, a gente tem um número pequeno de atletas tendo resultado. A gente já teve um universo maior de atletas alcançando resultados nacionais e internacionais. Então, hoje o desafio é chegar a esse nível de resultado com um número maior de atletas, né? A gente, para exemplificar, esse fim de semana passado, a gente teve um atleta do Maranhão classificado para o Mundial Universitário. Caramba, que legal! A gente, ano passado, já teve o primeiro maranhense disputando o Mundial Universitário, né? Mas como ele chegou nesse resultado? Ele conseguiu ser campeão brasileiro universitário ano passado, e esse ano participou da seletiva e foi campeão da seletiva agora, fim de semana passado, ganhando todas as lutas de pom, né? Então, o maranhense vai para a Alemanha como titular da seleção brasileira universitária. Que bom que tu está divulgando isso, porque a gente não escuta isso. Exatamente. Né? Não é divulgado. Não é. E aí é bom falar, porque É. a gente precisa ver essa situação brilhante, né? Que o nosso Maranhão está sendo representado. E muito bem representado. Lá na Alemanha, e vamos lá trazer esse troféu. Esse é o Lucas Rios, né? Que vai para a Alemanha. O outro atleta que foi para o Mundial foi na China, foi o Ítalo Mazzilli, que, entre outras coisas, é tetracampeão brasileiro. Ele foi campeão brasileiro, o primeiro campeonato brasileiro dele, ele foi campeão brasileiro adulto, ainda sendo júnior, né? Ele tinha 18 anos, 19 anos, foi campeão brasileiro adulto. Foi incluído já em 2 processos de formação de seleção brasileira seleção brasileira olímpica, né? Já esteve disputando campeonatos em circuito europeu, circuito pan-americano, defendendo o Brasil na seleção brasileira principal,
Aí são informações que poucas pessoas têm acesso, né? Apesar de a gente tentar divulgar, né? Mas, enfim. O Rodolfo falou aí do Ipom. Aí eu me lembro de quando eu era criança, pequenininho, né? Aí a gente brincava, né? Menino sempre gostou dessa brincadeira mais energética e enérgica, né? Sim. Aí Dá porrada. aí a gente, vou te dar um Ipom, vou te dar um Ipom, vou te dar um Ipom. Tá certo, a gente achava que o Ipom era derrubar, né? Era um golpe. Acabou. Né? Ipom era e um aí, golpe. quando eu comecei no Karatê, opa, Ipom, oxe, mas peraí, não é diferente, o Ipom não é de... Não, o Ipom é o golpe perfeito. Exatamente. Né? O Ipom é o nocaute, né? Vamos comparar assim, né? Do que acontece lá no boxe, no MMA. Só pra gente fazer essa transição aí de tatame para ondas, a Flávia Barreto tá perguntando, meu presidente, iremos treinar com os atletas da seleção maranhense? Sim, com certeza. Ainda aproveitando o que o Eclay falou, o Ipom é muito mais do que um golpe, né? Do que uma pontuação. Né? Depois que a gente realmente aprende o que é o judô, né? O Ipom é o golpe perfeito, mas é o golpe perfeito em tudo que você fizer na sua vida. Né? Se você vai, sei lá, participar de um podcast, né? Eu venho aqui para dar um Ipom, eu me preparo para vir aqui dar o meu melhor, né? É isso que eu vou buscar. Eu falo muito isso para os meus alunos. Se você vai fazer uma prova, tem que dar o Ipom na prova. Né? Você tem que dar o seu melhor na prova. Às vezes o seu melhor não é o Ipom, mas se você deu o seu melhor, aquilo é importante. O resultado, às vezes, não é o esperado, mas você buscou aquilo. Né? Se não foi daquela vez, você vai continuar tentando. Né? E em tudo que você faz, você tem que levar essa ideia do Ipom para tudo que você faz na vida. Né? E isso foi o que o criador do judô, o Jigoro Kano, né? Foi a grande busca dele. Né? Não é formar lutadores, é formar cidadãos, né? Através de toda a filosofia por trás da modalidade. Né? Falando sobre os treinamentos, né? A federação ela desenvolve várias atividades, né? Não só as competições, a gente tem uma agenda muito importante de formação de faixa pretas e graus superiores, onde a gente busca formar dali tentar formar o profissional que vai atuar dentro do judô. A nossa preocupação muito grande dentro dessa formação, nosso calendário ele é muito extenso de cursos, né? A gente tem praticamente um curso por mês, além dos eventos, além dos treinamentos, né? Então é um calendário puxado, né? A gente tentou aumentar esse ano a quantidade de eventos e os treinamentos eles acontecem, né? A gente tem uma dificuldade muito grande que é a questão dos espaços. A gente ainda no apogeu do judô maranhense, que eu digo que foi entre 2000 e 2010, a gente teve a construção do ginásio do judô, que é o ginásio Paulo Leite. Ele foi construído especificamente para o judô. Né? E lá funciona... ainda funciona a Federação Maranhense de Judô, mas lá era um ginásio só do judô. Tinha toda a área de dojo, tinha sala de reunião, clínica de fisioterapia, que chegou a funcionar. Mas, enfim, são coisas que ficaram para o passado. Hoje é uma praça esportiva do governo do estado. E a gente não está aqui para lamentar, né, o que aconteceu. O que a gente sente dificuldade ainda é o espaço para as lutas, não só para o judô. Porque todas as lutas têm essa dificuldade. Isso é verdade. Né? E o ginásio Paulo Leite era um espaço que contemplava todas as lutas. E a gente tem essa dificuldade até para realizar cursos, eventos e treinamentos. A gente conta com a parceria das academias para desenvolver tanto curso quanto treinamentos. E a gente tem os treinamentos programados, né? Divididos entre as classes. O Campeonato Brasileiro, o primeiro Campeonato Brasileiro do ano está chegando, que é o da classe cadetes, e a gente ainda vai realizar o treinamento para essa classe esse ano, esse mês, né, especificamente. Maravilha. Né? As coisas não são tão fáceis, né, Rodolfo? Não. Tudo é muito... realmente duro, né? não é fácil, né? Essa missão aí de presidente da federação. Com certeza. Não é fácil, mas é gratificante, é prazerosa. Né? Será que é por isso que ele vai para as ondas? Rodolfo,
Assim, quando a gente pensa em você, eu vi o Rodolfo Leite, a gente pensa logo em kimono, faixa preta. Sim. E uma pranchinha de surf do lado? Aí eu não entendi nada, rapaz. Eu fiquei. Acho que acho que a maior premiação do esporte aqui do nosso estado. Que Quando é o eu troféu vejo Almirante, né? o nome de Rodolfo, de beleza, tá? Não, e ele chegou assim pra mim, É, Rodolfo, de novo premiado, tudo bem, Almirante. Eu, no não, mas é judô- surf. no judô tá tudo normal, tudo certo. Aí quando eu vejo o surf, eu digo, que é isso? E aí, assim, Rodolfo, o que a gente vê que é uma paixão sua também, sei lá, o que você foi buscar, o que se busca, o que se encontra na onda que não se encontra no tatame? Fala um pouco pra gente aí dessa... Bom, minha vida aquática começou. Isso! Minha vida aquática começou com a natação, né? E aí a gente ia pra praia e criança não tem medo de nada, né? E como a gente já nadava, a gente ficava lá pegando jacaré e tudo. Ainda bem novinho, eu e a minha irmã mais nova, Thaísa, né? E aí a gente ganhou um bodyboard, né? E desde o começo eu descia as ondas com bodyboard e ficava em pé, eu não descia deitado, né? E aquilo pra mim era, assim, o ápice da diversão, né? Apesar de gostar de jogar bola também, eu gostava muito, né? E esportes radicais é uma coisa que sempre me atraiu muito, né? Não só o surf, eu também andava de skate, ainda ando até hoje, né? Isso começou na minha pré-adolescência, muito novo, né? Com 12, 13 anos de idade eu já ganhei minha primeira prancha. Mas o meu foco sempre foi o judô e a natação também em alguma fase da minha vida. Aí eu era muito mais praticante de judô do que surfista. Mas sempre ia à praia, surfava, não me dedicava do jeito que eu queria, né? E aí, depois de adulto, já com uma vida já profissional já definida, né? Eu comecei a ter tempo para praticar mais o surf, né? E conseguia. Durante a semana, então, eu trabalhava mais no fim da manhã e no fim da tarde, e nos períodos que eu tinha vaga, eu estava sempre na praia, né? Mas ainda assim, não tinha muito resultado em campeonatos. Até porque era uma época que a gente tinha muitos atletas com expressão no estado, dentro da modalidade, né? Mas o surf sempre foi uma paixão. Na verdade, o surf é onde eu consigo deixar de lado um pouco essa vida profissional, a vida do tatame, do kimono, né? Porque o kimono eu visto 24 horas por dia. Não só o kimono em si, mas a personalidade de professor, de judoca, né? É uma coisa que eu sempre vesti desde quando adolescente, né? Porque a gente é levado, né, a viver aquela vida que a gente tem dentro do tatame. Meu professor sempre foi uma pessoa muito exigente com relação à disciplina. A gente sempre era levado a ser o exemplo, né? Eu sempre mudei de faixa muito rápido. Isso é uma coisa que me incomodava, não por não achar que eu merecesse mudar de faixa, até porque eu me dediquei muito, mas por servir de exemplo. Aí na escola eu sempre... ele é faixa marrom de judô. Eu com 15 anos já era faixa marrom de judô, numa época que era muito difícil ter essa graduação. Então, eu sempre me cobrei para ser exemplo, porque o meu professor, o professor Emílio, ele sempre incutiu na gente que a gente tinha que ser diferente, né, por conta do judô. E eu sempre levei isso para minha vida profissional. Eu não era professor só dentro do tatame. Eu tinha que ser um exemplo para os meus alunos na minha vida, onde eu estivesse, no que eu fazia, né? E o surf começou a ser esse outro lado, onde eu conseguia ser outra pessoa, né? Um pouco separada, desvinculada do... Não que a gente conseguisse desvincular isso tudo, até porque dentro do surf a gente também tem essa questão do respeito, né? E
o surf hoje é onde eu consigo me desconectar um pouco da minha vida profissional, né? E onde eu me renovo, né? Cada caída, cada entrada no mar é onde eu consigo, é minha fonte de juventude, né? É onde eu me reinvento, né? Que massa. Recentemente tu ganhou mais uns prêmiozinhos, né? Sim, sim. Esse ano no circuito maranhense eu já consegui chegar. Eu tive uma etapa em Santo Amaro, na praia lá da Travosa, e aí eu consegui chegar na final da minha categoria de idade, né? Classe de idade. E na etapa daqui eu também consegui chegar numa idade um pouco menor, e na minha idade também venci a minha idade e fui terceiro lugar na 40 a mais, né? Eu já tô competindo na 50 a mais. Eu já tava achando muito a 40 a mais. Eu já sou cinquentenário. É mesmo? É verdade. Não parece. E não é por educação, não, é verdade mesmo. Eu acho que é o surf que tá me deixando mais novo. É o todo. Ai, Rodolfo, se você pudesse escolher um momento épico no mar, qual seria esse momento? Bom, só completando a questão da indicação, né, pro Troféu Almirante, eu tô sempre atrapalhando as perguntas, né? Fica tranquilo, é tudo pra lindo. você. É pra Mas você. eu achei muito legal eu ser indicado, porque eu vivi o outro lado, né? A indicação do Troféu Almirante, a federação, como dirigente de federação, eu sempre fiz essa indicação, né? Sempre fui responsável, até por estar dentro da área técnica, eu sempre fazia a indicação dos atletas, né? E poder viver isso como atleta, para mim foi surreal, né? Eu consegui entender o que os atletas passavam através dessa indicação, mesmo que você não ganhasse nem nada, mas você ser reconhecido naquilo que você se propõe a fazer, se dedica a fazer, é muito legal. Eu fiquei muito feliz pela indicação. Para mim, só estar ali já foi assim maravilhoso, já foi uma realização, né? E qual foi a outra Um momento pergunta? épico no mar. Bom, eu já tive momentos épicos assim de grandes mares e tudo, mas hoje para mim o momento épico é estar dentro do mar, né? A gente vive uma dificuldade às vezes para conseguir fazer as coisas, família, trabalho e tudo, e para mim toda caída é um momento épico, né? Eu tenho uma meta em toda vez que eu entro no mar, que a meta é fazer uma onda boa, né? Conseguir desempenhar naquela onda tudo que eu pretendo naquele dia, Fazer um né? ipom na onda. Exatamente. Exatamente. Né? Que você acabou de falar. Dar um ipom na onda naquele dia. Naquele Então, dia. para mim, o épico é poder estar dentro do mar, hoje em dia, né? Seja mar grande, mar pequeno, né? Aqui, fora daqui, né? Eu tenho muitos amigos que estão fazendo muitas viagens internacionais e eu tenho ainda esse objetivo de ainda todo ano fazer uma viagem internacional. E, assim, para mim, épico é estar dentro do mar, né? Hoje em dia, né? Muito legal. Vamos agora conhecer um pouquinho mais do surf aí, né? Topa um joguinho? Vamos lá, vamos lá. Então agora é um quadro rápido. Conhecendo o Sensei, tá? Rapidinho, não pode pensar muito. Tá A bom. gente faz a pergunta e você... Pabuf. Pabuf. Deixa nem a bola quicar, já manda de primeira. Vai, amor. Vamos lá. Esse eu acho que é um pouquinho... Como é rápido, vamos lá. Seu golpe favorito no judô? O golpe favorito para mim é o Ultimata, né? Apesar de, depois de adulto, a gente entender que para cada luta, para cada atleta que a gente fosse lutar, tinha que ter um golpe diferente, né? Mas foi um golpe que eu era conhecido por fazer, o Ultimata, né? O ídolo no esporte. Pode ser no geral. Bom, no judô, eu tenho como ídolo o Aurélio Miguel, né? E no surf eu tenho como ídolo o Gabriel Medina, né? Acho que ele conseguiu ser o que todo brasileiro tenta ser, né? Um ícone dentro da modalidade. O Aurélio Miguel também conseguiu, né? E são meus dois ídolos no esporte, né?
sua comida preferida no pós-treino. Aquela comida, não necessariamente aquele repositor Não, isso pós-treino, mas assim, fácil. aquela comida Fácil, é fácil. seu prêmio. Vamos dizer assim, seu prêmio no pós-treino. Açaí. Fácil. Boa. Fácil. Boa. Uma música que te energiza. Bom, eu sou do rock, né? Então, qualquer coisa que seja do rock pra mim me motiva e me energiza, né? A próxima é fácil, né? É facílimo. O que você prefere? Uma praia deserta ou um campeonato lotado? Eu prefiro um campeonato lotado. Aê! Isso aí Prefiro um tava- campeonato lotado. Um livro que te marcou? Meu amigo, eu vou puxar para nossa área, né? Eu vou dizer que o livro que mudou minha vida foi Fisiologia Humana. Opa, Isso aí. rapaz, e pior que é uma paixão minha, dentro da minha profissão também, é da nossa profissão, na verdade, Isso. né? Que- Eu desenvolvi um pouco a profissão de fisioterapeuta, mas a questão de dar aula falar isso. É um prazer. foi que me consumiu mais, né? Digo, essas oportunidades apareceram mais para continuar dando aula. Eu dava aula, exercia a profissão de fisioterapeuta. E quando eu estudei fisiologia humana, né? E foi uma disciplina que eu me debrucei muito para estudar, mudou minha vida. Eu Mudou mesmo. tenho um livrão lá de fisiologia do exercício. Aí Tratado, né? Tratado, Exatamente. tratado de Guyton. Isso. Eu tenho lá de fisiologia do exercício que eu sempre mostro para o Luiz Augusto aqui, ó. Aí eu vou conversando com ele, ele vai se apaixonando. Eu já trabalhava, já tinha filho quando eu fiz a faculdade de Isso. fisioterapia e eu estudava de madrugada. Né? Isso, né? E assim, Tinha que... fisiologia humana eu estudava com 3, 4 livros abertos. Né? E foi uma coisa que realmente mudou minha vida. É apaixonante, apaixonante, com certeza. Ah, essa também a gente já sabe, né? Rodolfo, essa aí já tá na... Se não fosse o judô? Eu seria fisioterapeuta. Já foi. Aí eu pensei que ele fosse dizer seria o surf. Não, eu seria Seria um fisioterapeuta. prazer tê-lo Né? exercendo, porque... Acho que cuidar é uma coisa que traz muita compensação, né? Você vê a pessoa se curar, enfim, para Com mim certeza. seria minha profissão se não fosse professor. Uma causa que você defende. Acho que essa é uma palavra que eu não consigo, assim, dizer uma palavra, né? Mas eu acho que você respeitar o cidadão de forma igual, sendo ele o que for, né? E dar oportunidade para que ele alcance tudo que ele queira alcançar, né? Agora, meu primo, agora é uma questão minha mesmo, tá? Pessoal. O esporte feminino, tá? Não tava nem aqui combinado, nem nada, Sim. mas, sei lá, tem um zumbido aqui no meu ouvido, porque a gente verifica a não valorização muito das mulheres ou pouca engajamento das mulheres, né? Como é que você vê isso dentro do judô e dentro do surf, né? Principalmente assim, a gente vê campeões olímpicas e como é que a gente pode modificar isso? E aí eu falo dentro dessas duas áreas aí, o judô e o surf, para que a gente possa também falar um pouco com as mulheres, né? Sim. Que estão aí, a gente escuta muito a questão só oportunidade para os homens, isso, aquilo. E essa tua visão como pessoa, CPF? Tá. O judô ele quebrou um pouco paradigmas, né? A gente tinha só atletas masculinos tendo resultado. Exatamente. E a partir de 2008, né? Na verdade, 2008 teve a primeira medalha de uma mulher em Olimpíada numa modalidade individual e foi do judô, né? O bronze da Kathleen Quadros, Isso. né? Foi a primeira medalha individual, né? Feminina. E a partir daí, os maiores resultados do judô foram femininos, né? Tanto em Olimpíadas quanto em mundiais. A gente tem hoje as maiores atletas do Brasil, falando de judô, são do feminino, né? Tem a Rafaela Silva, que é campeã olímpica e bicampeã mundial, e a Mayra, que é tricampeã mundial e tem 3 medalhas olímpicas, né? No masculino, ninguém tem esses resultados, né? Então, dentro do judô, isso já foi esperado,
né? O judô é uma modalidade muito democrática. Você pode participar sendo homem ou mulher e sendo levinho, pesado, mais forte, mais fraco, enfim. Isso é incrível, Tem né? pra todo mundo. Tem para todo mundo, né? Isso é E a gente verdade. tem resultado em praticamente todas as categorias, isso internacionalmente, né? No surf, a realidade é um pouco mais diferente. Dentro do surf competição, a gente tem hoje uma atleta na elite do surf mundial, uma atleta brasileira que, na verdade, ela mora no Havaí, de pais brasileiros, e mora no Havaí e resolveu defender o Brasil. A outra também nessa situação, que foi a Tati, né, que foi medalhista olímpica, esse ano ela resolveu dar uma parada para se cuidar um pouco da cabeça. Né? Então o surf tem uma outra realidade. E outras modalidades também têm outra realidade. Né? E a gente vê atletas profissionais recebendo premiação diferente, masculino e feminino. O próprio futebol Com certeza. é um grande exemplo disso. Isso. Né? A gente vive numa expectativa do Brasil ser campeão mundial, do Brasil ser campeão olímpico no feminino, mas a gente não pode enxergar isso sem que a estrutura do futebol feminino aqui no Brasil ela se iguale ou chegue perto de outras estruturas em outros países. Né? Os Estados Unidos tem uma liga muito forte, na Europa tem ligas muito fortes, as brasileiras saem daqui para jogar fora. Eu acho até injusto a gente pensar num Brasil campeão tendo uma estrutura diferente do que os outros países têm. Se não houver essa valorização através do Campeonato Brasileiro, do futebol de base, não tem como isso ser alcançado. Né? Outras modalidades, como o vôlei, conseguiram. Né? O basquete já não está conseguindo mais, já teve o apogeu do basquete. Né? A gente vê esse resultado hoje na ginástica, que é uma modalidade mais para o feminino do que para o masculino, mas enfim, né? Realmente essa igualdade entre os gêneros nas modalidades ela precisa acontecer, né? O esporte precisa ser mais valorizado, até porque para a mulher é mais difícil, né? A mulher tem uma especificidade fisiológica completamente diferente. Né? Para o judô é um complicador, porque no ciclo menstrual a mulher aumenta de peso. Né? E às vezes o ciclo pode cair perto de uma competição, esse controle do peso é muito complicado para as atletas. Então, a mulher ela precisa ser mais valorizada nesse sentido. A tríade da mulher atleta. Exatamente. Né? Agora vamos pensar um pouquinho no futuro. Vamos lá, Rodolfo. E aí, o que nos espera aí? Alguma coisa aí? Fala pra gente aí do gestor, do pessoal. Tem alguma coisa que já possa adiantar pra gente aí de futuro? Mais um sobrinho? Não dá mais para ter sobrinho. Não dá. Eu já tenho filhos maravilhosos, né? Um casal, né? Lindos, por sinais. E eu sinto falta de quando eles eram pequenos, né? As pessoas dizem que quando cresce vai melhorando, né? Mas o trabalho não... A dor de cabeça, a preocupação vai só aumentando. Só faz mudar. Vai só aumentando. Eu sinto falta de quando eles eram pequenos. Eu acho que eu compenso um pouco isso trabalhando com criança. Né? Eu hoje em dia trabalho mais com criança, o público infantil. Né? Falando de futuro, eu não penso em ficar mais um mandato na Federação Maranhense de Judô. Não penso, eu já estou há bastante tempo. Eu acho que alguém tem que me substituir, eu não posso ser eterno dentro da federação. Né? Eu já estou como vice-presidente, eu assumi em 2014, já são 10 anos. Né? Dentro da federação já são mais de 20 anos. Né? Então chegou a hora, né? Eu acho que eu já estava preparando isso para essa eleição que aconteceu esse ano, mas ainda não foi dessa vez. Né? E quem sabe, dentro do Senado Nacional, começar a ter uma participação mais destacada. Né? Esse ano eu tive a satisfação de ser eleito para o Conselho da Confederação Brasileira de Judô. A gente já teve a primeira reunião essa semana. Né? E eu não fujo dessa responsabilidade, não fujo desse papel. Acho que dá para a gente pensar em voos mais altos. Né? A gente já teve
um maranhense que foi vice-presidente da confederação, e eu acho que a gente pode pensar nisso futuramente, né? Então, o meu objetivo hoje é levar o nome do Maranhão cada vez mais dentro do cenário político nacional, né? E eu acho que isso é muito possível, né? Dentro da região a gente já é uma referência, né? A minha eleição mostrou isso, né? Acho que eram 4 candidatos e nós nos candidatamos, né? Não foi uma escolha da confederação, não. A gente foi lá e colocou a candidatura lá para jogo, né? Eu fui o segundo mais votado, eu tive 17 votos e o mais votado teve 18. Né? Então já existe uma representatividade, né? E eu acho que a gente pode ainda colher mais frutos para frente, né? E meu primo, para fechar com chave de ouro, qual mensagem você deixa aqui para os ouvintes do Evolução 98 que pensam assim em continuar o judô, fazer um novo esporte, se desafiar? Tem muita gente que 40 mais, 50 mais, que ouve a gente que às vezes, eu não vou fazer isso, eu não vou entrar no surf agora porque não vai dar certo. Qual mensagem você deixa, assim, de carinho, de afeto, de força, de motivação, ou mesmo um puxão de orelha, que seja, para os nossos ouvintes? Eu acho que o principal é você ter prazer naquilo que faz, né? Ser prazeroso, você ter essa compensação, né? Muita gente me pergunta, tu falaste, né, 40, 50 anos, dá para começar no judô? Você pode começar o que você quiser, com a idade que você quiser, né? Claro, respeitando as suas limitações, né? Mas buscando melhorar no dia a dia, né? Eu acho que a atividade física ela é muito mais do que buscar uma medalha, do que buscar um resultado competitivo, né? Você ali desenvolver uma atividade que faça você se sentir melhor, né? Seja uma vez por semana, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, é você sentir prazer. E saber que dá para começar qualquer coisa em qualquer momento da sua vida, né? Eu hoje, com 50 anos, me sinto muito melhor do que aos 40, né? Por quê? Porque eu comecei a me cuidar mais, né? Quando a gente é pai, né, a gente se doa muito para os filhos, né? Trabalho, filho, família, e a gente acaba negligenciando um pouco a saúde, né? E quando os filhos começam a crescer e a gente começa a ter mais tempo, né, é importante a gente se cuidar, né? Eu não bebo, não fumo, não tenho vício. Acho que o meu vício é só o doce. Tá bem. Mas, enfim, eu não quero dizer que você que tenha também esse outro lado da vida, que você goste de beber, enfim, não possa se cuidar. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Você saber que precisa ter o outro lado na vida, né? E a minha mensagem é essa, né? Que você sinta prazer no que faz, né? O judô é excelente para qualquer idade, né? Só para dar um exemplo, a gente tem hoje um atleta veterano que é um contemporâneo meu, da época de adolescente, atleta que parou de fazer o judô e aí teve a sua vida profissional depois de 20, 30 anos sem praticar, voltou a praticar o judô, mudou a sua vida com a prática e ele já foi escolhido o melhor atleta brasileiro do veteranos, hoje é bicampeão mundial, pentacampeão sul-americano. Ele buscou a questão da prática esportiva para dar um novo sentido à vida dele, né? Isso depois dos 40 anos. Então, a minha mensagem é essa, né? Busque o que é prazer na sua vida e não negligencie. Tá vendo, amor? Né? Eu ainda tenho jeito. Com certeza. Eu ainda tenho jeito. Tá Eu que não vendo? gosto de atividade física, eu ainda tenho jeito. Daqui Aí, para ó. 50 faltam 3 anos, Precisamos entendeu? mudar isso aí, viu? Precisamos. Por né? favor, me ajude, porque Precisamos. quando eu falo, é problema. Não quero ouvir. Eu digo, então tudo bem. Melhor. Tem que ter prazer, seja na dança, seja Isso. no esporte, Isso. enfim, seja nas relações. Não tem o melhor que você gosta. O melhor que você gosta. Né? E o melhor resultado é aquele que faz você se sentir bem. Com né? certeza. Esse episódio de hoje é uma verdadeira aula de coragem, persistência. Muito obrigado por estar aqui inspirando a todos nós, né? Esse viés mesmo da persistência. Isso é muito característico da arte marcial, Sim. né?
Então, muito obrigado. Eu vou te ser sincero, né? A gente chega numa idade que a gente vê, a gente perde alguns amigos, a gente vê as pessoas nos deixando, né? Eu perdi um amigo agora, um grande técnico, referência nacional, que teve problema de saúde, né? E até mais novo do que eu, né? E a gente percebe que o nosso tempo ele está diminuindo aqui, né? Então a gente não pode deixar, isso é muito real, a gente não pode deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? E saber que aquele momento ele é único e se você não aproveitar ele vai passar, né? E você tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar, não pode deixar coisas pequenas te atrapalharem no dia a dia, né? Com certeza. Eu aqui estou imensamente grata por tudo, principalmente porque quando a gente começou o podcast, uma das primeiras pessoas que a gente ventilou a convidar foi o Rodolfo, né, amor? E aí, sempre batia na trave, será que ele vai vir? Será? Mas eu vou tentar. E assim, eu quero te ser muito grata, meu primo, por essa aula motivacional que tu deu, de experiência, de queda, de levantar. Foi incrível a tua participação. Gratidão, gratidão, gratidão imensa pela essa tua disponibilidade, por tudo que tu entregaste hoje aqui pra gente. E, assim, diz onde a gente pode te encontrar, deixa teu recadinho aí para as pessoas que querem saber mais sobre como participar da federação, o que é a federação, se tem algum contato, pode deixar a porta aberta e aí depois a gente quer te ouvir só para dizer o tchau, tchau para todo mundo. Para mim é uma satisfação estar aqui, né? A gente já tem essa ligação de família, apesar da vida nos distanciar, né? E poder reatar esses laços para mim, mesmo que seja aqui no podcast, é maravilhoso. Eu aceitei o convite e até fiquei surpreso com o convite, né? Junto com o teu convite, eu já recebi um outro convite, já participei de um outro podcast. Para mim, isso é novidade, né? Eu já participei de programas em TV, em rádio. No rádio a gente sempre tem mais tempo de conversar e para mim foi até melhor, né? A federação ela está de portas abertas para quem quiser estar participando com a gente de eventos, trabalhar com a gente na federação, né? A gente tem várias áreas que você pode participar, né? A Flávia, por exemplo, é uma parceira nossa, ela trabalha na divulgação da federação com as mídias sociais dela, né? Ela é uma fofa, participa de tudo, divulga tudo da federação, ela levanta a bola do judô, porque ela virou uma praticante de judô já depois de adulta, né? Com os filhos, né? Paralelamente, eu sou professor de judô, de profissão. Hoje o que eu faço é dar aula de judô, é a minha única profissão, né? Eu trabalho com escolas e a minha academia hoje funciona na ABB, né? A gente ainda está um pouco direcionado para o trabalho com crianças e adolescentes, mas vamos começar o trabalho com adultos já também, a partir do segundo semestre. Quem quiser me encontrar, estou lá, né? A federação tem as redes sociais, também tem Instagram e tudo. O contato da federação é o meu contato pessoal, né? Quem quiser anotar. É só colocar o Instagram, eu coloco o Instagram. Né? Pode. Eu, na medida do possível, respondo a todas as mensagens que me mandam, né? Eu tenho esse compromisso de fazer esse retorno, né? Do que a gente é provocado, né? E a gente tenta, da menor maneira possível, atender todo mundo, né? Muito obrigado por estar aqui. Para mim foi maravilhoso. Um bate-papo muito legal. Muito obrigado mesmo. Excelente. Então, para quem gostou do episódio, curta aí, segue o Rodolfo aí nas suas redes sociais. Eu vou deixar os contatos dele todo nos comentários. E Evolução, tchau, tchau, até a próxima. Tchau. Ai, galera. E aí, nego, velho?